Eu melhorei como crítico, função da crítica e minha relação com o meu conteúdo, cortes do Kitsune. Por que me enviaram isso? Eu não faço ideia do que o Kitsune tá falando há mais de 3 anos. 24 minutos. E vocês venceram. Eu realmente sou uma maldição. E vocês venceram. Coisa na frente da Ana, aí a Ana vai me ouvir aqui na live e ela vai me bater. Porque eu fiquei pensando muito, Quem é eu Ana, tava irmão? meio que em negação. Eu vi Mina de novo dele, né? Primer. Já viram Primer? Eu recomendo muito o Primer. Muito. É o do Viagem no Tempo. É o que foi feito por matemáticos. Muito bom, tá? Um ótimo filme de Viagem no Tempo. Poucos fazem o que eles fizeram ali. Porque realmente é bem cabeça. Eu acho que você tem que ver. Mas a primeira vez que eu vi... O que é Primer? Primer é um filme de viagem no tempo. É um filme alternativo ali e tal. Independente. Um orçamento minúsculo. A primeira vez que eu vi... E ele é um filme muito complexo. Muito complexo. E você não... Tipo, de repente você percebe que a viagem no tempo já está acontecendo. Caralho! Peraí! E aí o filme vai constantemente... Esse é um tropo bem desfazendo a sua ideia do que você acabou de ver, assim. É muito legal. Da primeira vez que eu vi, eu fiquei fascinado. Na segunda vez que eu vi, eu já gostei menos da experiência. Eu acho que eu gosto mais de pensar sobre Primer do que ver Primer. Mas eu vi anteontem com a Ana. Pô, tu já reviu? Esse vício de cinema, né, cara? O cara assiste o filme 3 vezes. Pô, não consigo, não tenho essa vontade, não. Eu acho o Primer também um filme com a prosa, se assim eu posso dizer, né? Com a execução um pouco inferior do que deveria ser. Mas isso de forma alguma tira a inteligência do que o filme tem. A competência do filme que ele tem, no que é debatido, no que é exaurido no texto. Quando digo exaurido, assim, é pautado várias vezes. Então é um ótimo filme, recomendo demais. O fator replay dele pode pecar um pouco por causa do orçamento. Mas orçamento por orçamento. Eureka também, que é um filme, um dos melhores filmes da história, não teve tanto dinheiro também. Eureka foi feito em poucos din-dins. E ainda assim é um filme que, se você assiste e reassiste, é homérico. Das caixas que voltam no tempo? Esse mesmo. Então, ó, faz um Kitsune da semana dele. Nunca entendi nada dele. Aí que é foda, porque aí eu teria que fazer um podcast que é mais uma crítica e mais uma explicação. E explicação já tem. Eu terminei de ver o filme, a Ana não entendeu nada, e eu também tinha entendido muito pouco. E aí a gente foi ver um vídeo no YouTube. E tem uma explicação muito boa dele no YouTube. Em inglês, né? Já tem explicação. Você pode procurar essa explicação, você não precisa da minha explicação. E minha explicação não seria boa. Porque eu não entendi plenamente. E eu não saberia explicar bem. E isso é uma coisa que às vezes... eu acho que eu falo um pouco disso no podcast de hoje sobre Sony Boy. Às vezes a minha... o tipo de coisa que eu fiz ao longo da minha carreira na internet criou uma ideia que eu não gosto que seja essa ideia de mim que as pessoas têm. Que as pessoas vão atrás das minhas críticas, reviews e tudo mais pra ter uma explicação da história. Eu não entendi Kitsune, me explica. E assim, eu não gosto disso. Porque eu me sinto uma farsa. Porque tem muita coisa que eu não entendo direito. O Santo Guerreiro contra o dragão do Caralho 4 lá do Glauber Rocha. Não entendi nada. A minha experiência assistindo coisas é constantemente Não, mas esse filme tá tudo bem. Esse filme é uma loucura mesmo, uma confusão. Assim, constantemente. Eu tava relendo agora o arco da eleição do Hunter x Hunter. E eu tava vendo as coisas que o Pariston faz e falando, caralho, que caralho ele tá fazendo essas porra? Pô, o arco da eleição, que é o mais... É o mais low profile do Togashi pra mim. Eu entendo o cara falar assim, pô, o que tá acontecendo nessa guerra de sucessão, cara? Não aguento, não tô entendendo mais nada. Aí eu entendo, porque tem muita coisa. Aí eu entendo. Qual é a intenção da Tsubepa? Qual é a intenção do Tserrednit? Qual é a intenção do terceiro filho, que eu acabei de esquecer? Zhang Li, né? Pô, o Zhang Li vai ser bizarro, tá? Você sabe o que vai acontecer? Eu não sei. Mas é só ler, mano. Tá bem claro lá. Tá bem claro? Você acha que o arco da eleição é mais difícil do que o que o Zhang Li tá fazendo? Não, assim, eu entendo quando tu fala, pô, qual que é a intenção do Pariston? Ele parece ter tá arquitetando alguma coisa, né? Que o Gin e a Shiro querem evitar. Assim como o resto dos Zodíacos. Como o resto dos Zodíacos. O resto dos Zodíacos, vírgula, né? Tem um traidor ali dentro, mas enfim, né? Quando tu fala assim, beleza, quando tu entende o personagem do Pariston, tu entende tudo que tá fazendo. Tem um motivo, mas não tem um motivo, né? Esse é o Pariston. Então é confuso, mas você entende que, pô, quando você entende qual é o do personagem, você meio que monta direito assim.
Não, tudo bem, vai, tudo bem. Não tô diminuindo o Kitsune. Tô falando assim, curioso alguém dizer que o arco da eleição é o momento mais confuso de Hunter x Hunter, sendo que o que vem depois. Nossa. Ah, você pega o eu, né? Do arco da sessão. Eu tô constantemente me achando burro. E aí me dá nervoso. Certas coisas que eu teria que. Certas obras, certos animes, certos filmes, certos mangás, eles ativam uma parte do meu cérebro, que é: Léo, você sabe que as pessoas vão pedir pra você explicar. Então você precisa entender. E aí se eu... Isso é completamente relatable pra mim, tá? As eleições de Hunter x Hunter eu não entendi até hoje. Bruno Nakahara. eu começo a não Não fala dele aqui. Não fala dele aqui. Deixa em off. entender, Que? eu começo a Tá no falar chat aí, pô. e isso destrói Deixa em off esse cara, deixa em off esse cara. em qualquer diversão que eu pudesse estar tendo com aquela obra. Ele não Isso se engajar. Ó, eu tenho isso com Jujutsu. Eu tenho isso com Jujutsu. Se eu percebo que aquele é o tipo de anime, de mangá, de livro, de filme, que precisa ser explicado, que ele é complexo, que ele tem, tipo, que ele é uma grande metáfora para alguma coisa, uma grande analogia para alguma coisa, e aí eu percebo que tá lá, e eu percebo, eu entendo o plano geral da coisa, mas eu não, tipo, Sonny Boy é assim. Porque assim, Sonny Boy se vocês ouviram o podcast, eu espero que vocês ouçam, mas pra mim fica muito claro, de início, o que eles estão fazendo ali é uma simulação de vida adulta, uma simulação de vida em sociedade. Eles Já tá errado. reinventam o capitalismo. Errou. No episódio 2, eu acho. E depois de reinventar o capitalismo, eles, inadvertidamente, reinventam um sistema de classes sociais e abismo social. Tá completamente errado. Parabéns. Só que aí começa a passar os episódios e, por exemplo, chega no cachorro, no flashback do cachorro. E eu não estou entendendo plenamente onde o flashback do cachorro se encaixa. Onde o flashback do cachorro tá dizendo as lutas de classes, meu? Vai te lascar, mano. Nessa primeira impressão Nossa, que eu o cara tive... foi assim. Adivinha? Porra. Enfim, eu falei pra não ter palavrão. Eu falei Analogia, né? Analogia 101, né? Ah, tudo é uma metáfora pra vida adulta, capitalismo e classes sociais, né? Não é isso? Ai, cara. Ai, mano. Tá. Plenamente onde o flashback do cachorro se encaixa nessa primeira impressão que eu tive de o que tudo quer dizer. E aí, se eu tô entendendo... Papagaio aprende a falar luta de classes e se torna porta-bandeira do partido. o todo. E tem esse elemento aqui que eu não entendi, que eu não sei como isso se encaixa no todo, acabou pra mim. Acabou. Aquilo destrói a minha experiência de uma maneira, porque eu fico me achando tipo... Isso, aquilo te destrói, mas você não quer rever as suas bases, né? Semiológicas, não quer. Aquilo te destrói, mas você continua no próximo anime. Ah, olha aqui, ó. Olha aqui, é um paralelo com a vida adulta. Poxa, cara, é importante se destruir às vezes, né? Mas aí você tem que enjutar os cacos e nascer como a Fênix, reinterpretando muitas das coisas que você antes acreditava ser. Até mesmo dentro da sua lógica, a lógica, você pode tentar se reestruturar, se reaver. Tem muitos teóricos do socialismo, vou dizer assim, né, que conseguem ter uma desenvoltura artística enorme. Então, eu esqueci quem foi que fez um texto sobre Sonny Boy e ele tinha essa parcialidade. Ele sabia fazer isso, sabe? Foi o Gabso? Sim. Não sei se você tá falando daquele texto, né? Mas eu até li em live uma vez. Aquele que a gente tentou ler em live completo. Não, mas não foi esse não que eu tô falando. Foi... Ah, ok. É outro que eu li. Que esse eu ainda não terminei, mas enfim. Poxa, é uma grande pena, assim, olhar pro Kitsune e ver que o cara ficou preocupado porque ele não viu no flashback do cachorro luta de classes. Não! O anime que eu antes pensava que era luta de classes não é! Meu Deus! E é esse o problema. O problema é do anime, né? Vale dizer. Fudeu. Eu não tenho por que ver. Porque vão pedir pra eu explicar e eu não vou saber. Acabou. É uma merda. Teve todo um trecho de Sonny Boy que eu fiquei um pouco assim, e aí tem a perna final, e aí tem a questão do funeral e tudo mais, e aquilo foi tão emocional e emocionante pra mim, que eu fiquei menos paranoico, eu consegui me entregar mais pra história. Mas teve todo um tempo no meio que eu falei, cara, eu não tenho como fazer o podcast. E se eu não tenho como fazer o podcast, pra que eu tô vendo esse anime? Acabou pra mim, acabou. E isso é constantemente, assim, constantemente. Cara, a galera reclama do meu chat, às vezes, tá?
Eu ia comentar isso. A galera reclama do nosso chat aqui. Ai, o chat da Andy. Ai, o chat da Andy, sei lá o quê. Igor, controla o chat. Olha o chat do Kitsune. Ah, o texto do Akutami que é confuso. O mangá não é complexo nem nada. Jujutsu é uma farsa, meu. Jujutsu é uma farsa do cacete. Sexo dos anjos. Sexo dos anjos. Eu gostei desse comentário. Como assim, cara? Como assim, cara? Pô. Cara, não dá. E aí faz um Não dá, não. Vocês são muito melhores. Como produtor de conteúdo, Kitsune. Que isso, cara? Não tô afirmando nada, hein? Pera aí. Você acabou de falar isso. Primer. Eu não, pera aí. Constantemente, assim, constantemente. E aí faz um podcast do Primer, porque eu não entendi nada. Isso ativa o megafone atrás da minha cabeça que grita que eu sou burro e sou uma farsa, eu não tenho porquê. Leonardo, cancele seu podcast, apague todos os episódios. Deleta o canal! Deleta o canal! Deleta! Desiste! Vão perceber, Leonardo, eles vão perceber! Sabe? É foda. Fora que nem sempre você precisa entender 100% de algo pra gostar, mas... Então, é que tem aquela questão de, tipo, no fundo, eu coloquei pra mim mesmo que eu não preciso gostar de nada. Eu preciso entender porque alguém vai me perguntar alguma hora. Tem uma parte da minha cabeça que funciona dessa maneira. Então, tipo, você pode não entender tudo e ainda curtir. Se eu tiver paranoico, eu não vou curtir. E eu fico paranoico constantemente. Vamos traçar uma linha aqui. Há diferença entre explicação e interpretação. Sim, você está completamente certo. Mas, meu ponto se mantém. Eu gosto de pensar que a minha missão como crítico é apenas... Não só missão, como, tipo, a única coisa que dá pra fazer. A única coisa que dá pra fazer é eu dar a minha interpretação. Sonny Boy, por exemplo, aquela é a minha interpretação da história. Não é só a única coisa que você consegue fazer como crítico, não, dar a sua interpretação. Tem coisas que são além da interpretação textual, sabe? Você pode muito bem comentar sobre paralelos que as pessoas não tiveram sobre cores. Quando a gente tá no mundo audiovisual, tem esse recurso a mais também. Você pode também traçar paralelos foreshadowing, né? Que seriam os eugmas, elipses, que as pessoas talvez não tenham notado, tenham esquecido. E não necessariamente você pode dar opinião para elas. Você está tirando um recorte da própria obra. Como fizeram muito com Shingeki, por exemplo, que Shingeki, por muito tempo, gostava de resgatar vários momentos da série e entrelaçá-los. Tipo, independente se você tá achando isso ruim ou bom, isso aconteceu na série de Shingeki, sabe? Então não necessariamente você tem que dar só a sua interpretação. É isso que dá. E é isso que eu faço. Mas, o meu ponto é que existe uma expectativa de que seja dada uma explicação para certas obras. Existe. Algumas coisas, o Sonny Boy é uma dessas. É o Primer, sabe, várias coisas. Tipo, existe uma expectativa, e até porque alguém me mandou, no Discord dos apoiadores, mandou um print de um... Bom Discord, hein? Ou o Discord dos apoiadores aí, ó, Catarse. Ah, tá, os apoiadores, é verdade, é mesmo. Mas você tem que pagar pra... Tá aí, ó. Comentário num vídeo do PH Santos. E eu não sei se esse comentário era... Pássaros. Brincadeira. Mas, sendo ou não brincadeira, o pensamento é um pensamento que existe. Falando, crítica muito, muito legal, uma coisa assim, gostei muito da crítica. Ponto. Serviço mediano nunca diz onde assistir os filmes. Ui? Existe uma expectativa quanto ao papel da crítica. E uma divisão muito clara entre o que o público acha que é a crítica e o que a crítica quer que o público saiba que ela é. Porque a crítica não é uma explicação, a crítica não é um serviço. A crítica é uma interpretação pessoal que vem carregada de um monte de pontos de vista de quem está fazendo a crítica, que também tem, de certa forma, por conta de o crítico ter mais ferramentas do que o público médio, entre muitas aspas, ele também, com o tempo, e eu usei e uso muita crítica para isso, vai dando essas ferramentas para o público. Então você pode enriquecer a sua experiência identificando as ferramentas que o crítico usa para fazer a crítica. Então é uma interpretação pessoal e também uma maneira de enriquecer a experiência como um todo. O público normalmente quer, para alguns casos, uma explicação e, no geral, um guia de consumo. É um guia de consumo. Cuidado também, tá? Cuidado. Se prender muitas ferramentas, pode ser que você se afugente e fique que nem o que o Egeek falou ali. Na primeira crítica, né? Você enche a sua cabeça de apenas focar nas engrenagens, ao invés de apreciar o onírico. O Tarkovsky, né? Ele comentou uma vez, numa entrevista, né, que o melhor escritor de todos é aquele que refuta a escrita. Ou seja, na cabeça do Tarkovsky, o cara que reinventar a escrita, o cara que consegue emancipar a escrita, o cara que simplesmente não está preso às redomas que a escrita tem,
é o melhor escritor. Então o Tarkovsky, ele se prostrava a fazer um filme transgressor dos filmes, assim, um filme além do filme, entendeu? Então, uma coisa que eu acho interessante, porque, tipo, não é bem a morte do autor, mas eu acho que o autor se desprender da obra dele, sabe? Tipo assim, esse aqui foi eu que fiz, mas eu só fui um médium, né? Só fui fonte. Sim, eu acho legal. Que não é justiça, né? Não sei. Mas, tipo assim, eu acho legal quando não, pô, o cara, assim, eu sou o pai dessa obra, não sou o dono dele, entendeu? Sim, então. O cara é o pai, ele fez a obra nascer, mas ele não é o dono da obra, entendeu? Tem muito artista, autor, que seja, que eu acho que o objetivo dele como artista, como autor, é enxergar a obra dele como uma coisa à parte. Tipo assim, eu fiz isso, mas já não é meu isso aqui, já é do mundo, sabe? Já é um produto artístico, uma coisa artística que não tem ligação comigo. Que é justamente você transcender, né? A arte, ela tem esse papel também, assim, do artista se ver meio que acessando alguma coisa que o ser humano não poderia acessar de outra forma. E ele quer ter essa experiência com a própria obra dele, talvez. Então eu acho que essa questão do crítico, tá ligado? Eu acho que é mais importante você ter um momento com a obra do que entender. Porque eu acho que Mas é porque você pode enriquecer a sua visão artística se você tiver entendimento crítico. Você pode, não quer dizer que vai, mas você pode enriquecer a sua experiência artística tendo conhecimento crítico. Você do nada descobre que como a quadrinização do Dragon Ball é boa. Você aí descobre por que isso aqui é bem feito. Sabe, você gostou de um filme, mas você não sabe exatamente dizer o porquê que esse filme é bom. Aí alguém vai lá e dá o take. Ah, é por isso. E você começa a enquadrar na sua cabeça o porquê que isso é interessante de ser observado, o porquê que isso é interessante de ser engenhado. Então, tipo, ser acrítico pra mim é loucura, tá? Mas aqui não é o que o Kitsune tá pregando. A gente tá só comentando aqui sobre o papel da crítica ou não. Sim. Opa! Obrigado. A pessoa quer saber. É aquilo que a gente sempre fala, cinema é caro, você vai, tipo, comprar. Você vai pegar o metrô. Aqui em São Paulo é 5 reais o metrô. 2 pessoas no metrô, 10 reais pra ir, 10 reais pra voltar, já são 20. O ingresso é 40. 40, 80. Mais 20, 100. Mais a pipoca, que é tipo 20. E o refrigerante, que é 16. Aí você pega 2 refrigerantes, 16, 32. Mais a pipoca 20, ou 25, sei lá. 32 mais 25, Opa! 50 e pouco. Tá mal, hein? Turma, não é possível, turma. Pô, tá mal. A galera reclama da geração TikTok, mas aí ele não é geração TikTok não, viu? Ele não é geração TikTok não. Ele é antes. Velho, que isso? Isso é antes aí, vocês estão de sacanagem, gente. Alô, matemática básica, por favor. 20 ou 25, sei lá, 32 mais 25, 50 e pouco. 150 e poucos reais. A experiência de cinema. A pessoa quer saber se vale a pena. Imagina você ter todo isso, você sai de casa, o tempo de ir, o tempo de voltar, todo dia, 150 reais. Se você for com criança, é pior. Se você for uma família inteira, se tiver carro e estacionamento, é pior. E aí você vai lá filmar uma merda? A pessoa quer saber. Ela quer esse serviço. Ela quer, tipo, eu vou perder o meu tempo com esse negócio? Eu vou gastar 150 reais com um filme merda? Só me diz se é bom ou não. É. Sabe, você mais ou menos mede que aquele cara tem um gosto próximo do seu. Ah, esse cara falou que é bom, então eu vou no cinema. Né? Então existe uma expectativa muito específica. E eu acho que existe uma expectativa do meu público. Meu público, ele é tem uma parte do meu público, que acha que, tipo, eu não entendi esse bagulho, eu quero que o Kitsune faça uma review algum dia pra eu entender. E aí eu tenho essa missão. Eu já começo com essa expectativa. Então a diferença obviamente que existe. Mas não adianta eu achar que eu posso só dar a minha interpretação se a pessoa quer tipo um veredito final, sabe? Oxe, mas o Kitsune já não falava isso há 10 anos atrás? Por que ele tá dizendo que ele evoluiu? Qual a diferença do Kitsune de 10 anos atrás pra esse? Ele já falava isso. Exatamente. Você pagou 150 reais pra assistir uma ideia. Sabe? Você acha que o seu jeito de criticar anime mudou muito de quando você começou na internet? Pronto, porra. Vai. Na minha cabeça, não. Eu acho que eu tinha umas ideias muito específicas e que elas foram mudando conforme o tempo foi passando. Eu gosto de pensar que eu tô um pouco melhor do que eu era antes, eu tenho mais repertório, male tenho mais repertório e tenho mais ferramentas. Eu tinha umas ideias que eu acho que algumas delas ainda estão na minha cabeça, mas de maneira ligeiramente diferente. Eu sou constantemente acusado, com razão, quem me acusa está certo, que eu sou funcional demais, que eu penso muito em função e tal. Eu acho que eu sempre fui assim, mas eu acho que eu aumentei o meu escopo do que eu acho que é função. E eu acho que eu me levava muito a sério,
O que é estranho, né? Mas eu me levava muito a sério. Então tinha certas coisas que nunca iam bater comigo e que eu acho que hoje bateriam um pouco mais. Por exemplo, eu tenho uma curiosidade muito grande de eu hoje assistir Haruhi Suzumiya. Eu acho que eu posso gostar de Haruhi Suzumiya hoje. E era tipo o pior anime do mundo em 2011 pra mim. Mas eu acho que hoje eu poderia gostar muito de Haruhi Suzumiya. Porque eu acho que eu entendo um pouco melhor a história do anime, a cultura, sabe? Essas coisas são mais interessantes pra mim. E eu tinha pouco conhecimento. Mas tem coisas que não mudaram. Por exemplo, eu lembro até hoje, uma vez que eu tava eu e o Urso, e a gente pensou em... os dois já tinham assistido K-On! E a gente não tava muito afim de ver o K-On! Inteiro de novo. E a gente pensou, e se a gente tentasse o filme? Tinha acabado de sair o filme, eu acho. E era muito comentado. Mas o filme é muito melhor, não? E a gente tentou ver o filme. E a gente viu o filme, e eu não sei se a minha decisão foi unilateral, ou se o Urso concordou comigo. Porque às vezes o Urso concordava comigo porque o Urso concorda com coisas. Porque ele é muito bonzinho. E aí eu não sei se na verdade ele queria falar. Mas eu tomei uma decisão que foi... Eu odiei esse filme. O filme do K-On! Eu odiei esse filme. Mas eu acho que tudo que eu for falar desse filme vai ser o padrão de quem não gosta de K-On! Porque tinha naquela época um discourse, né? Uma discussão meio padrão pro K-On! Tinha quem... Oxi. Qual o problema de você ter a opinião próxima das pessoas que não gostam de K-On! Qual é a chave? Achava que K-On! Era a melhor coisa do mundo. E tinha quem achava Porque idiota. como crítico, porque as né, meninas... tem Sabe aquela... Tem que estar acima. Discussões de K-On! Hã? São muito parecidas. Eu acho que eu tenho esse entendimento hoje. Acho que isso mudou um pouco em mim. E assim, isso é uma verdade. São muito parecidas. Kitsune, ele veio justamente com uma leva inicial de youtubers brasileiros. E ele tinha esse conteúdo assim, nossa, ele é um crítico bem informado, né, sabe? mano? Transgressor, né? Mas ele dava a opinião mais assim, pão com ovo possível, assim. One-on-one da crítica. Haru é ruim, Haru é moe, né? Kion é moe. Aí desvalidava tudo, não entendia, ele não tinha relação com nada que não fosse renomado na indústria. Assim. Aquele vídeo 5 defeitos de Hunter x Hunter, eu lembro que todo mundo falava que era espetacular, um vídeo assim, perfeito. Quando você vai ver a opinião mais básica do mundo, e não tá errado, é uma opinião básica. Qual o problema de ser uma opinião básica? O problema é ele até colocou agora, minha adição, eu somo em nada, minha adição aqui é nada. Ok, se ele se enxerga assim, realmente. E ele não gosta disso? Eu não tô atacando o Kitsune, você pode constar. Eu nunca vi muito valor no VideoQuest porque eu senti que era só uma reafirmação da comunidade, assim. Eu gostava de, tipo assim, ler gente que tinha uma opinião. Por que Girls and Panzer é bom? Pô, não tem como esse negócio ser bom, tá ligado? Garota com tanque. Aí eu li, assim, pô, entendi mais ou menos por que o cara gostava daquilo. Né? Fui assistir e gostei também, pô. Eu acho um bom anime, bem dirigido. E é uma coisa que todo mundo vai cagar porque o Ocidente não se importa com anime que... Ou é moe, né? Moe, tipo assim, entre aspas, né? Ou é tipo menininhas, assim. Então eu senti que se eu quisesse realmente gostar de anime, eu tinha que fugir um pouco desses, tipo, Kitsune da vida, sabe? Eu defendo Masaru Hessa. Discussões de Evangelho. Porque tem o pessoal que não gosta de Evangelho e eles falam de Evangelho da maneira mais estúpida que isso, cara? Discussões de K-On! São muito parecidas com discussões de Evangelion. É isso. Gostou? Gostou? Eu adorei. Porque tem o pessoal que não gosta de Evangelho e eles falam de Evangelho da maneira mais estúpida do mundo, que é, pô, esse anime de robô, as lutas são uma bosta, tem aquela doideira no final que nem tem luta, e o robô nem é robô. Que merda! Então, entra-se com uma ideia muito específica do que é Evangelho. E... K-On!, o que as pessoas falam mal de K-On! É, são garotas fofas. Eu não tô nem aí. Elas fazem parte de um clube de música que não tem música. Não tem música. E aí? Que história chata, mano. Se eu quero ver garota com musiquinha, tô errado. É isso? Pô, mas é igual a Evangelion, né? Pô, mas é igual a Evangelion? O cara tá cagando pra mim assim, né? Pô. Esse anime aí, esse tal de Hunter x Hunter, é um menino com a vaga, tá perto do pai dele. Aí tem mano, chatão, meu. Qualquer coisa que tu for, tipo assim, simplista. Qualquer coisa que é reduzida a uma série ruim, ela vai ser simplificada, né? Pasteurizada pra uma coisa material, assim, evidente, né? Superficial. E
com essa expectativa do que é Evangelion, do que é um anime de mecha, e com essa expectativa do que é um anime de mecha, Evangelion falha. E aí se você pega um Keion e... Qual a sua expectativa pra Keion? E você pensa que, então esse é o anime das meninas que vão fazer uma banda na escola, e elas quase nunca tocam. Eu tinha essa opinião. Eu ficava frustrado com a falta de música no Keion. O filme foi a mesma coisa, pelo menos de cabeça. O filme, elas supostamente vão pra Inglaterra, e aí elas, tipo, boa parte do filme é elas andando por aí. E não fazem porra nenhuma, sabe? Só que eu pelo menos tive um momento de clareza, que não era sempre que eu tinha, mas eu tive um momento de clareza, que é essa minha opinião, que naquela época era a minha opinião real. Mas eu tinha a minha consciência. A minha opinião é exatamente igual à média das opiniões negativas de Keion. Portanto, eu não tenho nada a acrescentar. Eu não acho que eu não tenho nada novo a trazer pra discussão sobre Keion. Então eu não vou falar. E eu nunca fiz vídeo sobre Keion. Na época antiga e nem agora no podcast. Eu tive esse momento de clareza. Não era sempre que eu tinha, mas eu tive esse momento de clareza. Mas eu acho que uma das coisas que mais mudou na minha maneira de pensar pra crítica, e aí eu lembro que eu tava abraço para o amigo meu, Luiz Guzzi, que é apoiador do podcast, é amigo pessoal também, e eu tava jantando com ele outro dia, e ele começou a imitar o Kitsune da semana, e me deixou muito triste, porque eu sou muito previsível. Inevitavelmente. E aí todo mundo cara. No meio da imitação dele, ele falou: tem uma coisa que eu li de um cara que eu admiro muito, que é o filme Crit Hulk. Que eu falo essa porra muitas vezes. Por que eu falo muitas vezes? Porque eu gosto de contextualizar. Eu não gosto de simplesmente dizer, porque eu li no blog do filme Crit Hulk. E aí, se você não sabe o que é, eu preciso contextualizar. Eu gosto de contextualizar sempre tudo que eu vou falar. Eu não. Mas enfim, uma coisa que eu leio e li bastante no filme Crit Hulk é que boa parte dos textos dele iam por um caminho de tentar entender como aquilo agrada pessoas, como uma dada obra agrada pessoas. Então ele não estava do ponto de vista de eu estou aqui, eu vou dar a minha opinião. Porque o filme Crit Hulk não é um crítico de cinema. Ele é, ou hoje talvez ele seja mais crítico de cinema do que o contrário, mas como eu já falei várias vezes pra contextualizar quem é o filme Crit Hulk, ele é um script doctor. Ele é um cara, ou fazia, não sei se ele faz ainda, ele deve fazer porque ele ainda se mantém anônimo na internet, né? Continue. Ele é um cara que trata roteiros em Hollywood. Bom. O roteiro vem torto, vai na mão dele, ele tenta dar um tapa, e aí, né, reza pra Deus pra não mudarem. Então ele tem que pensar dessa maneira. Quando você é um cara que vai escrever o roteiro, você tem que pensar como isso pode agradar pessoas. Caso o seu objetivo seja agradar pessoas. E isso foi uma virada de chave muito interessante quando eu comecei a ler. Porque eu acreditava que a minha função era apenas e somente estudar, saber do que eu tô falando, e aí falar. E aí você recebe o que eu falo da maneira como você quiser. E isso é uma coisa que eu, há muitos anos, tento incorporar a minha maneira de pensar as pautas pro podcast. Que é, eu não posso pensar apenas do ponto de vista de como foi a minha experiência. Porque aquela dada coisa foi feita de uma certa maneira, pensando num certo efeito. Então eu preciso pensar em como aquilo agrada pessoas para tentar fazer a engenharia reversa de por que aquela obra é daquela maneira. Eu não posso só... Eu pensei que isso era pauta número 1 do mundo da crítica, assim. Eu pensei, juro, não tô nem de sacanagem. Pensei que na faculdade o primeiro tópico que tem ali era sobre justamente isso aqui, engenharia reversa. Você pega um filme, identifica o porquê que aquele filme é bem comentado, bem aclamado, ou o que seja, e filtra. Pensei que era o normal. Eu não sabia que ele ficou por mais de 10 anos sem essa ótica. E ele lia o Critical Hulk, sabe? Eu não ia comentar isso, né? Mas o Kitsune parece que... E essa mão direita pra cima, hein? Tá, oi? A Naue. Essa percepção que ele teve, assim, de... Tá, né? Tipo, Keion. Por que as pessoas gostam de Keion? Porque é popular e foda-se, não tem nenhum valor além disso. Né? Depois tentar entender por que isso? Nossa, mas assim, a relação com a comunidade, né? Keion foi um marco também, né? Dos Iwashiki, né? Dos Kiragaki, né? A produção de anime, babá. Pô, tem a direção da Yamada, né? Pô, uma boa produção da Kione também. Pois tem muitos elementos ali convergentes que dão valor a Keion, tá ligado? Que isso é uma coisa, beleza, quando tu começou a ver anime, assim, com adolescente, né? Aí você, pô, não tem essa percepção, mas, porra, o cara tá com 30 e poucos anos, tá mais de 20 anos aí no anime. Só agora tem essa percepção, é meio, sabe, tá vindo uma bolha, mano, que isso? Saiu da caverna hoje? Saiu da caverna. Olhar monoliticamente, unilateralmente, de cima pra baixo pra uma obra. Aquela coisa existe em sociedade. O anime não existe no vácuo. Então você entender, e aí você juntando isso com coisas... Lembrando que isso é pra séries que são aclamadas. Como é que você vai fazer isso pra uma série que não tem ainda popularidade? Ela acabou de sair, né? Poxa, óbvio.
É outra forma de você perceber isso? Não, porque você vai identificar assinaturas, signos que estão naquela obra que acabou de lançar e que vão remeter a obras anteriores que tiveram essa assinatura, enfim, né? Sim. Até da faculdade de letras e tal, as coisas existem dentro de um espaço e tempo, né? Então, como essa coisa existe? Por que ela existe dessa forma? Quem... Sei lá, pensar no fenômeno do Isekai. O fenômeno do Isekai é muito interessante porque é todo um subgênero que existe apenas por conta da recepção do público. Ele existe da maneira como ele existe, ele foi evoluindo e mudando e tudo mais. Errado. Quem escutou os nossos endcasts sobre Isekai já sabe que ele está equivocado. E chegando no estágio em que ele está, muito por conta da resposta do público. Ele foi tipo, decantando, refinando e sobrando só os elementos que agradam um dado público. Então é importante entender como ele agrada a esse dado público. Mesmo que eu não goste, sabe? Então isso eu acho que eu fazia menos. Acho. Mas eu não sei se eu tô bom, né? Eu acho que não. No geral, eu acho as pautas do podcast meia boca. No geral, que isso, cara? A média é muito baixa. Que isso? Porque o que eu gostaria, e que eu acho que ninguém ia gostar. Ninguém ia gostar. A não ser que eu fosse muito bom e soubesse. E agora eu não posso mais porque eu tô fazendo vídeo. E não dá pra ser mais assim. A não ser que eu tivesse um teleprompter. O que eu queria, e eu não tenho tempo para isso, e eu acho que o resultado ia ser completamente diferente, é fazer o podcast inteiro num texto. E aí eu leio esse texto. Pô. Eu leio de uma maneira que não parece que eu tô lendo, mas eu leio o texto. E aí ele ia puxado. Sabe? Eu ia ter que pensar em cada coisa que eu vou falar. Isso, é puxado, aí, é puxado. Testar a estrutura do bagulho. Mas agora a pauta do podcast é muito solta, porque vem muito da maneira como fazer a pauta pra vídeo também. E que funciona pra mim. Mas não é porque funciona pra mim que é bom. E eu gostaria de tentar outras coisas alguma hora, algum dia. Olha aí. Ele superou a calvície, né? Eu pensei que ele tinha aceitado a calvície aqui, ó. Kitsune do dia, tá tudo calvo e agora ele superou a calvície. Kitsune. Você pegou a calvície e achou um bom cabeleireiro, né? Eu acho que ele fez implante mesmo. Será? Superou com R$1.000. Então, você aí que acreditava que tinha que ter muito dinheiro, né? Pra você pegar a calvície. O manual funciona, mas em meses ou até anos, né? A implante é de uma vez. Prau. Mas não durou não. Levou os bolos tudo de uma vez só. Namorada maluca, com chave na mão, tentou esfaqueá-lo na panturrilha sem dó nem razão. Namorou a mina do céu, idonho budista. Não tem descanso não, seu coração partido em 1000 pedaços no chão.